Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da carta aos Efésios, estudaremos hoje o capítulo 4. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo fala a respeito da oração, fala a respeito do poder da oração, que onde você estiver, você pode conversar com Deus, porque a oração é o momento que você conversa com Deus. Você fala com Deus agradecendo, tendo a gratidão pelo dia, pelo que você está fazendo, e também tem um momento de você interceder por outras pessoas e o momento de você também dizer os seus pedidos de oração, as suas petições. Aí Deus ouve você e estabelece, de acordo com a vontade dele, ele faz valer se ele ouve aquela oração ou não. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Deus é atemporal, nós não. Nós somos limitados a tempo. Por isso, nós como cristãos autênticos, aqueles que são justificados por Cristo Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, aqueles que confessaram seus pecados diante do Pai, no seu íntimo, do arrependimento, isso aí é o verdadeiro cristão autêntico. Então ele é considerado justo, não porque ele seja uma pessoa justa, mas porque Jesus é o justo e nos justificou. Ele é a nossa justificação por causa da cruz do Calvário, por causa de que ele levou todos os nossos pecados, derramou todo o seu sangue para que nós possamos viver em nova paz, em uma nova harmonia, na fé no Senhor Jesus Cristo. Ele nos resgatou da morte para a vida e nos deu essa oportunidade de termos a primazia de falar com o Pai através do Filho. Então a oração que o apóstolo Paulo falou no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, a respeito que o cristão deve orar. Isso faz parte das nossas vidas. Aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai orientar a igreja de Éfeso, e que serve também para nós cristãos aqui, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi estabelecida por ele, é uma igreja espiritual. Como ele diz, a verdade em espírito. Ele diz que no dia que houve a sua ressurreição, Jesus cumpriu todas as promessas do Pai aqui na terra. Ele sacrificou-se e, ao subir aos céus, depois da sua ressurreição, ele distribuiu dons às pessoas, aos cristãos aqui na terra, aos escolhidos, aos eleitos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Essas pessoas receberam o dom gratuito da salvação, a graça que é dada a todos aqueles que são chamados ao arrependimento, são eleitos de Deus. E ele vai ensinar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ter uma unidade. Então, vamos ver aqui como é que é essa unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja como ela deve se comportar. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, fundada há 2000 anos. Essa igreja, ela é espiritual. Deus, ele não habita em
obras feitas por homens. A obra do Senhor Jesus Cristo, que foi a redenção que Cristo fez naquela cruz, quando ele veio até nós como um ser humano, sem pecado nenhum, o Filho de Deus, e aqui ele cumpriu tudo aquilo que Deus o determinara para ele fazer aqui na terra, deixar o seu evangelho e também ir àquela cruz. Pois quando ele desceu do céu até a terra, Jesus sabia que iria passar pelo martírio, ele sabia que só haveria uma reconciliação com Deus a partir da sua morte, porque sua morte expiatória naquela cruz, a morte redentora, Deus se fez pecador por nós, Deus se fez maldito naquela cruz por nós. Quem deveria estar naquela cruz, quem deveria ter a morte eterna, éramos nós, pecadores. Mas não, o amor que Deus tem pela sua criação, ele fez com que o seu filho viesse a esse mundo e morresse naquela cruz, para que naquela cruz ele pudesse vencer a morte, vencer Satanás, os poderes das potestades que rondam esse mundo. Jesus venceu. E quando ele vence, que ele vai àquela cruz, Deus o ressuscita dentre os mortos. E hoje ele está à destra do Pai, tendo controle de tudo e cuidando dos escolhidos, dos arrependidos, daquelas pessoas que buscam a Deus de todo o coração, os eleitos de Deus. E aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo fala, é que Cristo é o cabeça dessa igreja, porque existe o corpo da igreja, que somos nós, onde Jesus é o cabeça, nós somos os membros desse corpo. E ele fala que a unidade do Espírito, existe só um Espírito, que é o Espírito Santo. É esse que é derramado no coração dos convertidos, dos arrependidos, que Deus, através de Jesus Cristo, é enviado o seu Espírito Santo para habitar no coração dos crentes em Cristo Jesus, dos cristãos. E ele diz que também que há uma só fé. E essa só fé é a fé no Senhor Jesus Cristo, não tem outra, não tem fé em plano A, em plano B, em Deus A, em Deus B, não. É Jesus Cristo, é a fé exclusiva no Filho, em Jesus Cristo, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e essa é a igreja verdadeira do Senhor Jesus. E ele diz também que através do batismo, o batismo é quando nós se arrependemos dos nossos pecados, na nossa consciência, esvaziamos de nós mesmos e recebemos o dom da salvação e, de graça, recebemos o Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus diz, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar em nossos corações e fazer morada e nos transformar diariamente nesse processo de santificação. E ele fala que também nós temos a esperança. O que é essa esperança? É a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Também nós temos essa esperança de ter a eternidade, a presença de Cristo nas nossas vidas, e também aqueles que foram os escolhidos, aqueles que foram chamados ao arrependimento. E diz também que temos um único Deus, que é o Deus que está no controle de todas as coisas, que está no controle da sua igreja, o Deus Pai. Aqui a gente vê um pouco da Trindade, é um pouco difícil para os leigos entenderem e até para todas as pessoas entenderem. E a gente não consegue muito compreender porque são coisas espirituais, são coisas que o homem não consegue discernir por causa da sua falta, por causa do pecado. A verdade é que o pecado deixa o homem sem ter conhecimento a pleno das coisas de Deus. Mas que a plenitude, a gente, dos tempos, quando nós estivermos na glória com o Senhor Jesus Cristo, a gente vai saber todas essas coisas. Porque Deus se manifesta através do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nós cremos em um único Deus que se revela em três. O Pai, que é Espírito, o Filho que veio a esse mundo para derramar o seu sangue e nos resgatar da morte para a vida, e o Espírito Santo de Deus, que quando Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus novamente, ali ele derramou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que veio para habitar em nossos corações,
para habitar nos corações daqueles que estão em Cristo Jesus. E assim, a Igreja de Cristo é estabelecida desde há 2000 anos atrás e hoje ela é espiritual. Não são denominações religiosas. No mundo existe milhares de denominações religiosas cristãs, mas a verdadeira Igreja de Cristo é a Igreja espiritual. Somos nós somos uma igreja. Cada um de nós que pertencemos ao corpo de Cristo, somos a igreja. E a igreja se reúne em um templo físico. E ali vai para adorar a Deus, glorificar o seu santo nome, louvar a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a unidade da fé no Filho, o Espírito Santo de Deus, que é apenas um, que habita em nossos corações, e o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus Pai. E temos a abundância de sermos santificados diariamente através da comunhão com o Deus Pai, através do Deus Filho. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar revelando nos corações daqueles que não compreendem ainda a tua palavra, não compreendem a salvação, mas que eles possam ver, Pai, que nós não conseguimos te agradar a não ser com a fé no Senhor Jesus Cristo, para que nós recebemos de graça a salvação. Não é por obras, porque nossas obras não te agradam, porque nós somos pecadores. Mas quando nós colocamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos da vida que estamos levando, ó Pai, e quando nós observamos e vimos que nós somos pecadores e precisamos da Tua graça, Pai, é aí que o Senhor nos revela em nossos corações. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.